Oi pessoal, como vocês estão? Na aula passada a gente começou a estudar as memórias cache com mais detalhes e vimos alguns aspectos de organização sobre ela e alguns elementos de design, como que elas são, por exemplo, construídas dentro dos processadores. A gente viu aí que elas podem ser organizadas tanto em caches unificadas e divididas, pode ter vários níveis, entre outros aspectos. Nessa aula a gente vai estar se aprofundando mais na parte de funções de mapeamento dela, que são bastante decisivas para a construção de cache. Então, aqui relembrando para que serve uma função de mapeamento, a gente sabe que a memória principal ela sempre vai ter maior capacidade de endereçamento que as memórias caches. Então a gente precisa de uma função para mapear um bloco da memória principal para a memória cache. A memória cache é composta de várias linhas de caches, onde cada linha ela consegue estar armazenando uma word da memória ou um bloco inteiro da memória. Então, existem algumas técnicas de estar fazendo esse mapeamento que a gente vai estar estudando com maior detalhe nessa aula. As três técnicas que a gente viu são um mapeamento direto, um mapeamento totalmente associativo, ou fully associative, e o mapeamento associativo por conjunto, ou set associative. Então a primeira função de mapeamento que a gente vai estar vendo é o mapeamento direto. No mapeamento direto, o endereço da memória principal ele é mapeado a somente uma linha de cache. Isso significa que o elemento da memória principal ele só pode ser armazenado somente em uma linha de cache. Então aqui a gente tem um exemplo. Nessa imagem a gente tem que esses blocos embaixo pertencem aos elementos da memória principal e essa aqui seria a nossa memória cache. Aqui é uma memória cache com 8 linhas de cache, tá? Usando 3 bits para endereçar essas 8 linhas de cache. Então a gente pode ver, né, que da forma mais simples de fazer esse mapeamento é usando a operação de módulo. Então uma linha de cache I ela vai ser igual ao endereço do bloco módulo a quantidade de linha de cache. Então dessa forma a gente pode ver, por exemplo, né, que a cada 8 endereços consecutivos eles seriam mapeados inteiramente dentro da cache. Então a gente pode ver aqui ó, que cada endereço consecutivo aqui na memória principal seria mapeado aqui na cache, porque ela sempre pega o resto da quantidade de cache. Tá? Aí aqui seria os próximos 8, aí aqui depois a gente vê os próximos 8 a ser mapeado e assim sucessivamente. Então com isso, cada endereço da memória principal ele é mapeado diretamente em um endereço da memória cache, da linha de cache. Tá? Então aqui a gente tem que o I ele representa o número da linha de cache, a gente tem o número de blocos, tanto na memória principal quanto das caches, elas são múltiplos de potência de 2, tá? Elas são potência de 2, e a gente, para calcular o módulo em binário, a gente consegue estar fazendo isso somente olhando os bits de endereço de ordem baixa. Isso torna a implementação do mapeamento direto bem simples e bem eficiente. E como que a gente vai saber, então, qual bloco específico está armazenado em uma linha de cache ou não? Para a gente estar determinando isso, a gente vai estar utilizando alguns campos. Então, o primeiro campo que a gente vai estar utilizando é o campo tag. Então, os bits de baixa ordem ele vai determinar qual que seria a linha de cache a ser utilizada e os bits de alta ordem vai ser reservado para o campo tag. Então, no momento que a gente acessa uma posição lá na memória cache, a gente vai comparar os bits de alta ordem com esse campo tag na cache para saber se o dado está armazenado ou não. Então, a gente só precisa dos bits de alta ordem para isso. E o outro bit que a gente vai estar usando para determinar se o dado já está lá ou não, vai ser um bit de válido. Então as memórias caches elas vão inicializar com esse bit de válido igual a 0, e no momento que a gente armazenar um dado elemento dentro da cache, esse bit de válido ele vai passar então a ser 1. Tá? Então esse bit é importante porque em algumas situações a gente pode ter lixo na cache. Então esse bit de válido ele sempre vai dizer se realmente vai ter um dado na cache válido ou não. Então vamos estar vendo um exemplo de como funcionaria com o mapeamento direto. Então aqui nesse exemplo a gente vai ter então 8 linhas de cache, endereçado aí com 3 bits, de 000 até 11, dos índices de 0 a 7. E a gente vai ter então o nosso bit válido zerado. Aqui ele está representado com esse valor n de que não tem nada, né? De não. E a gente tem o nosso campo tag e o campo data que vai armazenar o dado a ser buscado. Tá? E a gente vai estar armazenando na nossa cache uma word por linha. Então isso aqui seria o estado inicial. Continuando no nosso exemplo, o processador ele executou uma operação de acesso à memória e ele está querendo obter o dado que está no endereço 22. Então, como a nossa memória cache ela estava zerada, vai dar um
um cache miss, e esse dado ele vai ser então buscado lá na memória principal. Tá? E no momento que ele é buscado na memória principal, ele vai ter que ser copiado então na nossa memória cache. Então vamos ver como é que é feito o mapeamento, qual dessas linhas de cache o dado ele vai ser armazenado. Então, como a gente quer acessar o endereço 22, 22 em binário seria o valor 10 ou 10. Então, com base nesse endereço em binário, a gente vai estar decidindo qual que seria a linha de cache a ser acessada. Então, como a gente tem 8 elementos de linha de cache, a gente só precisa de 3 bits de endereçamento. Então, os 3 bits de ordem mais baixas seriam utilizados para determinar qual era a linha de cache. Então, aqui no nosso caso, seria 110. E na posição 10, então, a gente teria armazenado o valor vindo da memória. E os demais bits, né, os outros 2 bits de ordem mais alta, ele vai pertencer então ao campo tag. Então a gente vê então aqui que na nossa coluna de tag a gente armazena o valor 10, né, e no campo data, na coluna de data, a gente vai armazenar o valor que veio da memória, tá bom? Então, no próximo exemplo, a gente está querendo acessar um dado no endereço 26, como a gente não tem esse dado mapeado na memória, vai dar um cache miss, e esse dado vai ser copiado novamente na memória. E qual que vai ser a linha de cache que ele vai ser atualizado? Então, convertendo o endereço 26 em binário, a gente vai ter o endereço 11010. Então, a gente vai usar o 010 para ser a linha de cache, tá? E vai armazenar o 11 no campo de tag, tá? E assim a gente copia, então, o nosso dado lá para o campo de data da linha de cache 010. O nosso próximo exemplo, então, seria mais 2 acessos aos endereços que já foram salvos, que foi o endereço 22 e o 26. Então, nesses 2 exemplos, vai dar cache hit, porque a gente vai estar acessando, né, primeiramente o endereço 22, vai olhar lá a linha de cache 10 e ele vai comparar o campo tag. Então, o campo tag é 10 e os bits de ordem também são 10, então vai dar cache hit. A mesma forma com o acesso ao endereço 26. Ele vai olhar na linha de cache 010 e vai comparar o campo tag 11 com o tag que está armazenado lá. Então, com isso, vai dar, nesses 2 exemplos aqui, o cache hit. Então, continuando com mais acesso aí no nosso exemplo, a gente vai ter então agora mais 3 acessos. Então, o primeiro acesso é o endereço 16. O endereço 16, ele não estava na memória, então vai dar um cache miss, e a gente vai estar armazenando ele na linha de cache 000, tá? E armazenando a tag 10. E o acesso seguinte seria o endereço 3, que a gente vê que a posição 011 também não estava na memória, vai dar também um cache miss. A gente vai salvar o endereço 1 na linha de cache 01, salvando a tag 00. E depois, novamente, a gente vai acessar o endereço 16, que agora vai dar cache hit porque a gente salvou ele no primeiro acesso. E continuando com mais um exemplo, a gente tem agora um acesso ao endereço 18. Então, primeiramente, a gente vai olhar a linha 010. E a 010 ela já estava preenchida. E o valor campo tag dela não era o valor 10, tá? A gente pode ver aqui no exemplo anterior que o valor que estava armazenado na linha 010 era o valor 11, referente aí ao acesso de endereço 3. Então, por isso, né, nesse caso, né, dá um cache miss, porque é comparado o 11, que estava armazenado antes, com o 10 do endereço 18. E aí vai dar um cache miss e o dado vai ser copiado para cache, e esse campo tag ele vai ser agora atualizado com o valor da tag 10. E com isso, agora a gente vai passar da cache miss quando ler de novo o endereço 3 do exemplo anterior. Então, com esse exemplo, a gente vê que a quantidade de números de linhas, ela define quanto bits do endereço precisa ser reservado para mapear as linhas de caches, e o restante é utilizado para o campo de tag. Então, aqui a gente tem uma visão geral. Então, aqui a gente tem um endereço de 32 bits, onde 10 bits são reservados como índice, tá? Que é para determinar qual é o número de linha. Então, como 10 bits são reservados nesse exemplo, a nossa cache teria, então, 1024 endereços, tá? Com um índice de 0 a 1023. Os bits mais à esquerda eles são reservados para o campo de tag. Então, 20 bits vão ser sempre armazenados na coluna de tag, na memória cache. E aqui tem 2 bits que são utilizados para estar identificando qual que seria o byte realmente a ser acessado dentro do dado da cache. Tá? Lembrando que sempre quando a gente faz essa cópia da memória principal para dentro da cache, o dado que está sendo copiado ele pode ser um byte, uma word ou várias words. Então esses primeiros bits menos significativos eles vão ser utilizados para identificar qual é o byte
ou a word realmente que está sendo acessada. Então aqui nesse exemplo, como é armazenado no campo data 32 bits, né, isso daria 4 bytes. Então são reservados 2 bits para endereçar todos esses 4 bytes no campo data. E a gente pode ver que no acesso à memória cache, a gente vê que há sempre a comparação com o campo tag e ele é ligado a uma porta lógica AND, junto com o bit válido. Então, se o bit é válido e a comparação foi verdadeira, né, se a igualdade foi verdadeira, então ele vai retornar aqui um hit. Caso contrário, ele ia retornar aqui um miss e ia fazer a busca aí nas memórias de níveis mais baixos. Então vamos ver um exemplo quando o tamanho do bloco é maior. Esse tamanho do bloco, pessoal, é em relação ao campo data. Quando o campo data ele pode armazenar mais de 1 byte ou mais de uma word. Então no nosso exemplo a gente tem uma cache que ela consegue armazenar 64 blocos e cada bloco ele possui 16 bytes. Então a gente tem essa questão, para qual número de bloco o endereço 1200 é mapeado. Então, esse número de bloco ele seria em relação ao número da linha de cache. Então, a gente quer saber qual é a linha de cache onde o bloco endereçado com 1200 ele vai ser mapeado. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiramente, a gente tem que saber qual é o endereço do bloco. Esse 1200 ele é o endereço da memória principal e ele está sempre endereçado por word ou por byte, dependendo aí do tipo da memória. Então, primeiramente, para saber o endereço do bloco, a gente divide aí por 16 bytes, né? Então, dividindo por 16, né, 1200 dividido por 16 daria, então, o valor 75. Então, isso aqui seria o bloco 75. E agora, para a gente conseguir descobrir qual que seria a linha de cache que iria ser armazenado, basta descobrir o resto, né, quando a gente divide com a quantidade de linha de cache, que seria a quantidade de blocos. Então, a gente sabe que são 74 blocos, então a gente vai fazer, então, 75 módulo 64, isso aí ia dar o resto 11. Então, esse bloco ele seria armazenado na linha de cache 11, tá bom? Então, dessa forma que a gente faz o cálculo. E aqui a gente tem como que seria a organização do nosso endereço da memória principal. Então, a memória principal ela teria, aqui nesse exemplo, 32 bits, tá? O nosso offset, o campo de offset ele teria 4 bits. 4 bits por quê? Porque a gente precisa estar endereçando 16 bytes. Então, 2 elevado a 4, né, é igual a 16, e esses 4 bits permitiriam estar endereçando um desses 16 bytes. O próximo campo, o de index, ele é igual a 6 bits, por quê? Porque a gente tem 64 linhas de cache, 64 blocos armazenados na cache. Então, 2 elevado a 6 é 64, e esses campos permitiriam estar endereçando qualquer uma dessas linhas. E os bits restantes ficam sendo para armazenar o valor de tag, que seriam 22 bits mais à esquerda do endereço da memória principal. Então aqui a gente vai ter como que seria a organização do mapeamento direto. Então o nosso endereço de memória, o endereço da memória principal, ele vai ser composto de 3 campos. O campo tag, o campo linha e o campo palavra. A gente vai estar definindo algumas variáveis para representar a quantidade de bits. Então a gente tem aqui que S representa a quantidade de bits dos campos tag e linha, o R é a quantidade de bits do campo linha e o W é a quantidade de bits do campo palavra. A gente tem aqui do lado direito como que a nossa memória principal seria representada. Então a gente vê aqui, ó, que ela é um conjunto de words, tá? Então W0, W1, W2, W3, isso aqui são as words, e a cada 4 words a gente forma um bloco B0. E esse bloco B0, ele é copiado para memória cache, tá? Então sempre quando a gente faz essa cópia, a gente vai armazenar aqui, lá no campo de dados da memória cache, aqui representado como L0. E a gente vai ter aqui o nosso campo tag e também vai ter o campo valid, que aqui não está sendo representado. Então sempre quando a gente vai fazer o acesso, esses bits relacionados ao index, né, a linha, vai selecionar uma linha de cache. Essa linha de cache vai passar o campo tag armazenado dela no comparador, que vai ser comparado junto com os bits mais à esquerda. Se for igual a 1, vai ser um hit, se não, vai ser um miss. Se for um miss, né, então esse barramento vai vir aqui por fora para estar lá acessando o dado da memória principal. Então esse valor aqui vai ser unido para estar acessando o endereço que é composto de S mais W bit. Se for um hit, então ele vai vir aqui internamente e vai utilizar o campo word, né, o campo palavra, para selecionar qual dessas palavras ou dessas words armazenadas na cache vai ser selecionado. Então com isso a gente vê como é que é feito aí o mapeamento direto.
Então, algumas considerações sobre o tamanho do bloco armazenado na cache. Então, blocos maiores devem reduzir a taxa de miss. Por quê? Por causa da localidade espacial. Então, se o bloco ele é maior, você está copiando mais quantidade de words de uma vez para dentro do bloco. Então, devido à localidade espacial, né, de você sempre copiar os elementos próximos ao item que você está acessando, você está copiando, então, mais vizinhos do seu elemento. Então, isso aí tende a reduzir a taxa de miss. Mas, em algum cache de tamanho fixo, né, quando você tem um bloco muito grande, você significa que você vai ter menos quantidade de blocos nele, né? Você vai ter menos linhas de cache. Então, se você tem menos linhas de cache, você vai aumentar a concorrência e, consequentemente, isso vai acabar aumentando a taxa de miss, né? Se você tem poucas linhas de cache, você tem lá o seu sistema operacional, ele está colocando muitos programas para rodarem ao mesmo tempo, isso aí acaba aumentando a concorrência da cache e aumentando aí a taxa de miss. E também, quando você tem blocos maiores, você aumenta a poluição, né? Você começa a copiar os elementos vizinhos que não tem valor nenhum. Você pode copiar, por exemplo, lixo, né? Imagine se você copia aí elementos que possuam a outro programa. Você copia outros dados que pertencem a outro programa, simplesmente porque você está com o tamanho do bloco muito grande. E além disso, a gente tem a penalidade por miss. Então, sempre quando há substituição de um bloco por outro, você tem uma penalidade maior porque você vai precisar estar copiando mais quantidade de words para dentro da cache. E vai ter que estar também escrevendo mais quantidade de words para a memória principal se você estiver usando aí, por exemplo, a política do write back. A gente tem algumas otimizações para tentar diminuir essa penalidade, que seria as técnicas chamadas de reinício antecipado e a palavra crítica primeiro. Tá? O reinício antecipado significa que você tem um componente que ele vai tentando fazer essa escrita da cache para a memória principal. Tá? Então ele tem algumas métricas, alguns critérios para estar fazendo isso. E a palavra crítica primeiro é você dar prioridade quais são as words para ser atualizada na memória principal primeiro. Então, como a gente já tinha visto, né, quando tem a ocorrência de hit, né, de cache hit, a CPU ela continua normalmente e o dado ele é recuperado da cache. Quando há ocorrência de cache miss, então, né, o pipeline da CPU ele é parado, tá? A gente ainda vai ver como é que são as técnicas de pipeline, mas pensem que a etapa que a instrução está sendo processada, ela é parado. E depois disso, passa-se a buscar o bloco do próximo nível da hierarquia. Então, deu cache ali na L1, passa a procurar na L2, deu cache na L2, passa a procurar na L3, deu cache na L3, passa a procurar na memória principal. E sempre quando tiver um cache miss na cache de instrução, vai reiniciar a busca de instrução. Tá? Então, se você já estiver lá na última etapa de execução da instrução, você vai ter que buscar lá novamente. E se tiver um cache no dado, de acessar os dados, você vai ter que copiar os dados completos e reiniciar essa etapa de acesso aos dados. Então aqui a gente tem um resumo do que a gente precisa saber do mapeamento direto. Aqui a gente tem algumas fórmulas que ajudam a estar definindo a cache com essa função. A gente viu que o comprimento do endereço ele é composto de S mais W bits, onde o W ele representa a quantidade de bits para o campo Word, para o campo palavra, e S é a quantidade de bits do campo tag mais o campo de linha, né, do índice da linha. Então, o número de unidades endereçáveis pela memória principal é sempre 2 elevado à quantidade de bits da memória, que no nosso caso aqui seria 2 elevado a S mais W, words ou bytes. O tamanho do bloco, que é o tamanho da linha de cache, ele seria determinado pelo campo W. Então, seria 2 elevado a W, words ou bytes. A quantidade de blocos na memória principal ela é definida com 2 elevado a S mais W sobre 2 elevado a W. Como a gente viu no nosso exemplo, que é igual a 2 elevado a S. Então, o campo S, composto do tag e do índice, ele representa aí a quantidade de blocos na memória principal. O número de linha da cache, que seria a quantidade de linha de cache que a cache vai ter, ela é determinado pelo campo R, que é igual a 2 elevado a R, que seria igual a M aqui no nosso exemplo. E, por fim, o tamanho da tag ele é determinado por S menos R bit. Então vamos ver um exemplo de um problema aplicando aí a função do mapeamento direto. Então no nosso exemplo, a gente quer saber quantos bits no total são necessários para uma cache com mapeamento direto com 128 KB de dados e tamanho de bloco com 1 word, considerando o endereço de 32 bits. Primeiramente, a gente sabe que o nosso endereço da memória principal é 32 bits. A gente quer armazenar na nossa memória cache um bloco com o tamanho de 1 word.
Então, como o endereço é de 32 bits, uma word ela também vai ter 32 bits. Convertendo para byte seria 4 bytes. Então, primeiramente, a gente vai converter qual que seria a quantidade de bytes dessa cache, né, de 128 KB. Então, a gente convertendo esses 128 KB, 128, né, é igual a 2 elevado a 7, e o KB ele representa sempre 2 elevado a 10. Então, a gente fazendo essa multiplicação, né, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 10, daria então 2 elevado a 17 bytes. Então, como essa cache está querendo armazenar um bloco com uma word, a gente vai ter que então saber quantas word vai caber na cache. Então, uma word ela vai ter 4 bytes, então a gente vai ter que dividir esse 2 elevado a 17 por 4, né, que seria 2 elevado a 12. Então, fazendo a subtração, né, seria então 2 elevado a 17 dividido por 2 elevado a 2, que daria 2 elevado a 15 words, que seria igual a 2 elevado a 15 blocos, porque um bloco ele só tem uma word. Então, dado isso, pessoal, a gente já sabe quantas cache a gente vai precisar. Então, como a gente quer armazenar 2 elevado a 15 blocos, então esse 15 ele vai ser o campo de index da linha. Tá? Então, a gente já sabe que 15 bits vão ser utilizados para selecionar a linha de cache. E a gente já sabe, né, que o nosso campo word ele vai ter 4 bytes, então a gente vai precisar de 2 bits para estar endereçando esses 4 bytes. Então, fazendo os cálculos para saber o tamanho da entrada da cache, a entrada da cache ela corresponde aos bits do bloco de dados, tá? Lá do campo data, vai corresponder aos bits do campo tag e o bit válido. Então a gente sabe, né, que o bit do bloco de dados vai ser igual a 32, que é a quantidade de bits para armazenar uma word, né? Um bloco, lembrando aí que um bloco tem uma word. Depois a gente vai ter que calcular a quantidade do campo tag. Então no total a gente tem 32 bits, a gente já sabe que 15 bits vai ser utilizado para ser o índice, para saber o número da linha de cache, e a gente já sabe que 2 bits vão ser utilizados para endereçar qual é o byte dentro da word, sabendo aí que a word tem 4 bytes. Então, 32 menos 15 menos 2 daria o valor do campo tag, que no nosso caso seria 15. E a gente vai ter aí mais um bit correspondente ao bit de válido. Então, somando tudo, 32 mais 1 é igual a 33, mais 15 vai ser então 48 bits. Então a gente vai precisar 48 bits para cada linha de cache. Então a gente já sabe quantas linhas de cache a gente vai ter, basta a gente multiplicar 48 bits vezes a quantidade de linha de cache, que é 2 elevado a 15. Tá? E fazendo essas contas, a gente consegue ter então um valor final, 1,5 vezes 10 elevado a 20 bits, que a gente pode converter esse 2 elevado a 20 bits para megabit. Então a quantidade de bits total para essa cache seria 1,5 megabit. Então no nosso próximo exemplo a gente tem as mesmas configurações, quer saber quantos bits no total são necessários para uma cache com mapeamento direto com 128 KB de dados, e agora o tamanho de bloco ele vai ser 4 words considerando o endereço de 32 bits. Então agora a gente vai ter um cálculo diferente para saber quantas linhas de cache vão suportar 4 words por bloco. Então, primeiramente, né, convertendo os 128 KB em bytes, a gente veria então que a gente teria 2 elevado a 17 bytes. Então agora a gente precisa saber a quantidade de words, como a gente sabe que cada word ele tem 4 bytes, então a gente vai ter que dividir aí por 4. Então 2 elevado a 17 dividido por 2 elevado a 2, daria então 2 elevado a 15 words, como a gente fez anteriormente. Só que agora a gente vai ter 4 words por bloco, então novamente a gente vai ter que dividir por 4 para saber a quantidade de blocos. Então 2 elevado a 15 menos dividido por 2 elevado a 2 vai dar então no total 2 elevado a 13 blocos. Então a gente já sabe que esse 13 vai ser a parte do índice da linha, para selecionar o número da linha. E a gente sabe que para cada bloco a gente vai ter 4 words, e cada word vai ter 4 bytes. Então isso vai dar o total de 4 vezes 4, que é igual a 16 bytes. Então a gente precisa estar endereçando 16 bytes dentro desse bloco, e para endereçar 16 bytes a gente precisa de 4 bits. Então a gente já sabe que 13 bits vai ser para o campo índice, 4 bits vai ser para o campo de word. Então falta a gente calcular agora o tamanho da entrada da cache. Então o tamanho da entrada é o bit do bloco de dados, mais o bit da tag, mais o bit valid. Então a gente primeiro vai calcular qual é o bit do bloco de dados. Então a gente já sabe que a gente vai ter 4 words, né? Então seriam 16 bytes, e 16 bytes daria então 128 bits. E depois a gente vai ter que somar com o campo de tag, então vai ser 32 menos 13 menos 4. Esse 4 aqui é para estar endereçando o byte, tá bom? Então feito isso, né, 32 menos 4 dá 28, menos 13 dá 15. Então seria 128 mais 15 mais 1. Então 128 mais 16 dá, no total, 144 bits para cada entrada da cache.
E com isso, basta agora multiplicar pela quantidade de linhas de cache, que é 2 elevado a 13. Então, fazendo as nossas contas, né, 2 elevado a 13 vezes 144, a gente precisaria então de 1,25 vezes 2 elevado a 20 bits, que convertendo daria 1,25 megabits. Então agora a gente vai ver as outras funções de mapeamentos que formam as caches associativas. Então os outros dois tipos, né, a gente vai ter o Full Associative, né, que é totalmente associativo, e vai ter o Set Associative, que seria o associativo por conjunto, né, que é conhecido também como N-Ray Set Associative. Então, primeiro no Full Associative, ele vai permitir que qualquer bloco da memória principal ele seja mapeado em qualquer linha de cache. Então, diferente do mapeamento direto, né, onde um bloco ele só poderia ser mapeado em uma linha de cache, no Full Associativo, esse bloco ele vai poder mapear em qualquer uma das linhas de cache. Então isso requer que todas as entradas sejam pesquisadas de uma só vez. E consequentemente, para você fazer as comparações do campo tag com o endereço que está sendo acessado, isso se torna bastante caro. E no Set Associative, as linhas de cache elas vão ser agrupadas em conjuntos que a gente chama de set. Então dessa forma, um bloco da memória principal ele vai ser mapeado para um desses sets, ele vai poder ser copiado para qualquer uma das linhas de caches dentro desse set. Então como é que é feito o mapeamento para o número de set? É feito da mesma forma do mapeamento direto. Então o índice do set ele é igual ao número de blocos, né, o endereço da memória principal, módulo a quantidade de sets que possui na cache. Então dessa forma, no momento que a gente seleciona o set onde ele vai ser guardado, é feita uma pesquisa em todas as linhas de cache desse set. E aquele slot que tiver com espaço vazio vai ser utilizado para estar copiando o dado para a cache. Tá? Então dessa forma a gente vai possuir somente N comparadores, e em relação ao Full Associative ele vai ser mais barato, né? Vai ser bem mais barato do que você olhar todas as linhas de cache. Dessa forma você só olha todas as linhas de um set. Então a gente vai estar vendo alguns exemplos para entender melhor como funciona. Então aqui a gente tem um exemplo mostrando de forma geral como é que seria um mapeamento com caches associativas. No primeiro exemplo a gente tem como é que seria um mapeamento direto. Então no mapeamento direto, quando é verificado se um dado ele pertence a cache, ele vai selecionar somente uma da linha de cache e vai estar comparando aí se o campo tag for igual. Se o campo tag for igual, ele vai retornar o dado que está armazenando lá na coluna de dados. Então, no caso do Full Associative, aqui mais à direita, a gente tem que todo o endereço ele pode ser mapeado em qualquer uma das linhas de cache. Então, por isso, a gente vai ter que consultar todas as linhas de cache ao mesmo tempo. E todas essas tags vão ser comparadas com a tag do endereço que está sendo pesquisado e se alguma tag for mapeada, aí sim vai ser selecionada o dado para ser acessado. E o Set Associative, que é o meio termo do mapeamento direto e do Full Associative, ele vai mapear o endereço da memória principal para um set, e aí sim só vai ser pesquisado as linhas de cache pertencente a esse set, que aqui no nosso exemplo, né, cada set tem duas linhas de cache. Então somente essas duas linhas seriam comparadas, né? A gente verificaria um campo tag dessas duas linhas, e se alguma dessas tags fossem iguais, a gente ia recuperar o bloco no campo data da linha de cache. Então vamos ver primeiro um exemplo das caches Full Associative ou totalmente associativa. Nesse nosso exemplo a gente tem duas imagens. A primeira imagem a gente tem que do lado esquerdo a gente tem a memória principal, onde ela tem os blocos de B0 até BM-1, e cada bloco ele possui B bits. Então no mapeamento direto a gente tem que cada endereço do bloco da memória ele só pode ser mapeado em um único endereço da memória cache, tá? Em uma única linha de cache. A gente vê que a nossa cache tem aqui os campos tag, que representa T bits, e o campo de dados com B bits. Tá? E a gente tem aqui a quantidade de M linhas para nossa cache. No caso do mapeamento totalmente associativo, a gente tem que para cada bloco da memória principal, ele pode ser armazenado em qualquer um das M linhas de cache. Então esse exemplo aqui mostra, né, um bloco ele é mapeado em qualquer uma dessas linhas de cache, e com isso, para estar acessando essas linhas de cache simultaneamente, esse acesso ele é feito em hardware, tá? Então vai ter os fios necessários para estar associando um endereço para todas as linhas de cache. Então, consequentemente, a gente vê isso que já fica muito mais caro de ser implementado. Então aqui seria a organização do cache Full Associative. A gente vê então que o nosso endereço
de memória, ele só precisaria ter agora dois campos, que é o campo de tag e o campo de palavra, de Word. A gente não precisaria estar tendo o campo de linhas, porque ele, por definição, ele vai mapear todos os endereços em qualquer um das linhas de cache. Então a gente pode estar removendo o campo de index da linha nesse sentido. Então o que vai acontecer é que S vai representar a quantidade de tag e o W vai representar a quantidade de bits para a palavra. Então no momento que é feito um acesso à memória cache, primeiramente vai ser comparado todos os campos tags de cada linha de cache com um comparador. Então vocês percebam aqui que vai ter vários comparadores, um para cada linha de cache, e no momento que der cache hit, vai ser verificado o campo de palavra e os bits vão ser utilizados para acessar a Word correspondente na coluna de dados da cache, no bloco que foi armazenado na cache. Se der o cache miss, então vai ser buscado lá na memória principal qual é o dado a ser acessado, e esse dado vai ser copiado para a cache. Então aqui a gente vê que na nossa memória principal, ela é representado por um conjunto de words, e cada bloco ele possui aí 4 words, de words 0, word 1, word 2 e word 3. Então esses 4 words são copiados diretamente também para a coluna de dados da tag. Então a única diferença aqui é que ela exige mais hardware para estar fazendo essa comparação do tag e também do bit valid, que não está sendo representado nesse exemplo. Então um resumo aqui do mapeamento totalmente associativo é que o comprimento do endereço continua também sendo representado por S mais W bits. A gente tem que a quantidade de números endereçáveis continua sendo igual do mapeamento direto, que é 2 elevado a S mais W words ou bytes. O tamanho do bloco, que é igual ao tamanho da linha, continua também a mesma forma, 2 elevado a W words ou bytes. E o número de blocos principais também continua sendo 2 elevado a S. A única coisa que muda vai ser o número de linhas da cache, que vai ser indeterminado, vai ser de acordo aí, com algum critério do projetista que for fazer essa cache, e o tamanho da tag vai passar a ser então totalmente os S-bits. E por fim a gente tem o mapeamento associativo por conjunto, ou mapeamento set associativo, que ele tem o compromisso que exibe os pontos fortes das abordagens de mapeamento direto e de mapeamento totalmente associativo, reduzindo as suas desvantagens. Então a cache ela consiste em conjunto de vários sets, onde cada set ele vai ter um determinado número de linhas dentro dele. E um bloco da memória principal ele vai ser mapeado para qualquer linha daquele set que ele for identificado, que ele for mapeado. Então aqui a gente tem um exemplo, 2 linhas por set. Normalmente a gente vai ter um mapeamento que a gente chama de two-way associativo. Esse 2 representa a quantidade de linhas por set. Então um determinado bloco pode estar em uma das 2 linhas de apenas um set. Bom? Para implementar uma cache set associativa, a gente pode estar utilizando de 2 abordagens. A primeira abordagem é considerando que cada set da cache ela representa uma memória totalmente associativa. Então aqui a gente tem esse exemplo, onde a gente tem V caches totalmente associativa, onde cada uma dessas caches ela representaria então um set da memória set associativa. Então nesse exemplo a gente tem que um bloco da memória principal ela é selecionada para algum desses sets, que seria uma memória totalmente associativa, e esse bloco ele poderia ser mapeado em qualquer uma das linhas desse set, dessa memória totalmente associativa. A outra abordagem está implementando uma memória set associativa como se fosse um conjunto de memórias com mapeamento direto. Então nessa implementação a gente tem K memórias mapeadas diretamente, e um bloco na memória principal ele vai ser mapeado para um endereço de cada uma das memórias mapeadas diretamente. Então nessa abordagem a gente tem então que acessar várias dessas memórias, e especificamente essa é o tipo de abordagem que é implementada nos processadores mais modernos, nas caches mais modernas. A gente diz que cada uma dessas memórias mapeadas diretamente consiste em um one-way. Então por isso a gente costuma chamar de esse tipo de implementação de Any-Way Set associativo. Então sempre que tiver esse way, ele representa esse estilo, onde cada set ele vai corresponder a uma linha de todas essas memórias mapeadas diretamente.
Então vamos ver com maiores detalhes como é que seria a organização da Cache Set Associative, utilizando aí várias funções com mapeamento direto. Então a gente teria essa abordagem, né? O nosso endereço ele consistiria novamente em 3 campos, onde o primeiro campo seria aí o campo tag, o segundo campo seria o índice para estar determinando qual seria o set escolhido, e o último campo seria também o da palavra. Então dessa forma a gente tem que o índice do set ele vai determinar uma linha de cache, e essa linha de cache ela vai ser a mesma selecionada para diversas memórias mapeadas diretamente. Então, para cada uma dessas memórias, representada aqui como colunas, tá, da tabela cache, então aqui a gente só separou para ficar melhor visualmente, mas são várias colunas. Então a gente vai ter, para cada tipo de memória, a gente vai ter 3 colunas, né? A gente vai ter uma coluna com bit válido, outra coluna com a tag e outra coluna com data. Depois a gente vai ter mais outra coluna com bit válido, tag data, isso para cada número de linhas que você consegue armazenar por set. Então nesse nosso exemplo a gente tem 4 linhas por set, e para cada campo tag dessas linhas, a gente teria então um comparador e teria a mesma lógica lá com a porta end para estar ligando com o bit válido. Então, se o bit for válido e os bits mais altos do endereço for igual ao campo tag, então isso aí vai dar um cache hit. Então aqui tem como que se representaria com cache hit utilizando uma porta OR. E aqui a gente vai ter um multiplexador que vai estar pegando o dado correspondente a qualquer uma dessas linhas onde o campo tag e valid foram válidos. Então vamos ver como é que é a organização da Cache Set Associative. Então o nosso endereço, como a gente já viu, ele vai ser dividido em 3 campos, campo tag, conjunto e palavra. A gente vai estar representando a quantidade de bits para o índice do conjunto com d bits, e a gente vai estar vendo que o S ele é composto de os bits do campo tag e os bits do campo conjunto. Então aqui a gente pode ver, né, que a gente seleciona primeiro o set e depois a gente vai estar lendo todas as linhas desse set. E o campo tag eles vão ser ligados a um comparador. Se o desses campos tag for igual ao campo tag do endereço, então vai ocorrer um cache hit, e assim a gente vai estar utilizando o campo de palavra para estar acessando exatamente qual é a ordem correspondente dentro da cache. Se for cache miss, a gente vai estar novamente indo na memória principal e copiando o bloco diretamente para algum desses sets selecionados. Então vamos ver um exemplo usando um mapeamento set associativo. Então considere aqui uma cache com 8 entradas, no caso com 8 linhas de cache. A gente pode estar organizando ela de diferentes formas. Então se a gente considerar, né, um mapeamento direto, né, a gente tem que cada bloco da memória principal ele vai ser mapeado diretamente em uma dessas linhas de cache somente. Então a gente vê que esse caso é o mesmo que a gente ter o One-Way Set Associative, que significa que cada set vai ter somente uma linha. Tá? Então, o One-Way Set Associative ele é igual ao mapeamento direto. Outra configuração é a gente ter o Two-Way Set Associative, onde a quantidade de linhas por set é igual a 2. Então, nesse caso, né, a gente teria essa relação. Né? Teria um total de 4 sets, onde cada set teria 2 linhas de cache. A gente também pode aumentar a quantidade de linhas por set, né, fazendo aí o Four-Way Set Associative, onde vai ter 2 sets, onde cada set vai ter 4 linhas de cache. E se a gente colocar a quantidade de linhas de cache como a quantidade de linhas de um set, né, a gente teria nesse exemplo um set com 8 linhas de cache. E a gente vê que nesse caso ele é equivalente a uma memória totalmente associativa. Então a gente pode enxergar, né, que o mapeamento set associativo ele é bem flexível, ele permite organizar a memória cache entre uma memória full associativa e entre uma memória de mapeamento direto. Então por isso ele é a função de mapeamento mais utilizada. Então normalmente os processadores atuais eles utilizam essa estrutura de Two-Way Set Associative ou Four-Way Set Associative. E algumas caches maiores estão utilizando agora o 8-Way Set Associative, onde tem 8 linhas por cache. Então, o resumo do mapeamento set associativo, a gente tem que o nosso comprimento de endereço é S mais W bits, a quantidade de unidades endereçáveis continua sendo 2 elevado a S mais W words ou bytes, o tamanho do bloco é determinado pelo W bytes, o número de blocos na memória principal continua sendo 2 elevado a S, a quantidade de linhas do set a gente diz que é igual a K,
que isso é determinado pelo projetista. A quantidade de números de set, que é igual a V, é determinado pelo campo do índice do conjunto, que é igual a D, né? Então, o total de sets que a gente vai ter é 2 elevado a D. E o número de linhas na cache, então, vai ser determinado pela a quantidade de linhas no set vezes a quantidade de sets na cache, né? Que seria, então, a quantidade de linhas representada por M seria igual a K vezes V, onde V a gente viu que é o número de sets é igual a 2 elevado a D. O tamanho da cache vai ser igual a K vezes 2 elevado a D mais W, words ou bytes, onde K é o número de linhas e 2 elevado a D mais W seria a quantidade de cada entrada por set. E o tamanho da tag a gente descobre da mesma forma que o mapeamento direto, que é S menos D bits. Então vamos ver um exemplo mostrando a associatividade utilizando essas funções de mapeamento. Então no nosso exemplo a gente tem uma cache com 4 blocos que representa 4 linhas de cache. E aqui a gente tem uma sequência de acesso ao bloco, né? A gente vai ter primeiro um bloco no endereço 0, 8, 0, 6 e 8. E aqui a gente está considerando que o mapeamento ele é direto. Como a cache inicialmente está vazia, a gente vê que quando acessa o endereço 0, a gente vai ter o MI, vai estar acessando o endereço 0 da cache. Lembrando aí que a gente sempre pega o módulo em relação à quantidade de cache. Então, o endereço do bloco é 0, a quantidade de linhas de cache é 4. Então, a gente vai fazer 0 dividido por 4, o resto é 0. Então, o endereço 0 ele vai aguardar o valor do bloco 0. Depois, a gente vai acessar o bloco com o endereço 8. Esse bloco ele vai ser mapeado na linha de cache 0 também, porque 8 dividido por 4 dá o resto 0. Só que a tag está relacionada com o valor que a gente gravou no endereço do bloco do endereço 0. Então, aqui ele vai dar um cache miss novamente e ele vai copiar o dado no endereço 8 para a linha de cache 0. Aí, novamente, a gente vai ter o acesso com um bloco no endereço 0, que vai ser também mapeado na linha de cache 0. E como a gente substituiu a tag com o bloco do endereço 8, vai dar um cache miss novamente. E a gente vai atualizar a linha de cache 0 com um valor do bloco 0. Depois a gente vai ter o acesso com o bloco no endereço 6, então ele vai ser mapeado na linha de cache 2, porque 6 dividido por 4, né, vai ser igual a 1, e o resto vai ser igual a 2, então ele vai mapear o valor de 6 da memória principal no 2, e vai dar também um cache miss. E depois a gente vai ter novamente um acesso com o bloco do 8. Vai também dar um cache miss, porque ele vai ser mapeado na linha 0, mas só que a tag está referente ao bloco de endereço 0. Então vai dar um cache miss novamente. Ele vai atualizar o dado que está armazenado no endereço 8. Então esse aqui seria o resultado da cache com mapeamento direto. A gente teria mapeado, né, o bloco 8 na linha 0 e o bloco 6 na linha 2. Então vamos ver como é que seria se a gente mudasse esse mapeamento. Então o nosso próximo exemplo é considerando que a função de mapeamento seria o two-way set associative. Então com o two-way set associative significa que a gente vai ter 2 linhas por set. E como a gente só tem 4 linhas nesse nosso exemplo, a gente vai ter então 2 sets, onde cada set vai ter 2 linhas de cache. Então considerando aquela mesma sequência, né, a gente tem que, inicialmente, a cache vai estar vazia. Primeiramente, a gente vai estar acessando o bloco com o endereço 0. Então, a gente primeiramente precisa saber qual que vai ser o set que ele vai ser mapeado. Então, a gente vai fazer a mesma forma, vai pegar o endereço do bloco, o módulo, a quantidade de set que a gente tem. Então, a gente só tem 2 sets, então a gente vai fazer 0 dividido por 2, vai dar 0 e o resto vai ser 0. Então, dessa forma, o bloco 0 ele vai ser mapeado no set 0. Então, como o set 0 estava vazio, ele vai dar cache miss, ele vai estar atualizando o valor aí que vem do bloco do endereço 0. O próximo acesso vai ser o bloco com o endereço 8. Ele, como não pertence nada na memória cache, ele vai dar miss, e ele vai também mapear novamente no set 0, porque 8 dividido por 2 dá 4, resto 0. Então aqui reparem, né, que como são 2 linhas de cache, ele vai simplesmente armazenar na linha que está vazia. Então, no set 0, a gente vai estar armazenado tanto o valor do bloco 0 e o valor do bloco 8. O próximo acesso agora vai ser o bloco no endereço 0. O endereço 0 ele vai estar mapeado no set 0 e a gente então vai comparar todas as tags da linha do set 0. E aqui no nosso exemplo, como a gente tem o valor de 0 armazenado, a tag vai estar batendo e assim ele vai identificar um hit. E assim ele vai recuperar então essa linha da cache do set 0.
O próximo acesso que a gente vai ter vai ser com um bloco com endereço 6. Então 6 dividido por 2 daria 3 com o resto 0. Ele olharia novamente todas as linhas do set 0. E como nenhum valor vai ser igual ao endereço 6, ele vai dar cache miss. Ele vai estar atualizando o dado do endereço 6 e uma dessas linhas do set 0. Então aqui nesse exemplo, ele vai estar escolhendo a segunda linha para guardar o endereço 6. Vai substituir o dado que estava no endereço 8, mantendo o dado que estava no endereço 0. E por último, a gente vai ter novamente mais um acesso do bloco do endereço 8, e a gente vai ver então que vai dar um cache miss, porque os únicos valores que estão no set 0 é o valor do endereço 0 e 6. Então ele vai dar o cache miss e vai escolher uma outra linha para estar substituindo ele. E aqui no caso, ele escolheu para substituir a primeira linha, substituindo o bloco no endereço 0. Então aqui a gente já pode ver um benefício do set associative, que ele conseguiu aqui dar um hit, né, nesse nosso exemplo. E por último a gente tem um exemplo considerando que o mapeamento é fully associativo, é totalmente associativo. Então para isso a gente não vai ter o campo de índice mais, a gente só tem um campo de tag e de word. Então nesse caso, né, no nosso exemplo, a gente vai ter que cada endereço ele vai poder está mapeado em qualquer uma das linhas de cache, qualquer uma das 4 linhas de cache. Então o primeiro acesso no endereço 0 ia dar um cache miss e iria salvar o valor de 0 em qualquer linha de cache. Segundo acesso, que é o endereço 8, também ia dar o cache miss e ele ia salvar ele em qualquer linha de cache. A gente viu aqui que ele salvou na segunda linha de cache. Depois a gente ia ter o acesso no endereço 0, como a gente já tinha salvo ele, a gente vai dar um cache hit, vai recuperar esse valor. Depois o nosso acesso vai ser no endereço 6, e como o 6 ele não estava armazenado, ele vai dar um cache miss e vai salvar na terceira linha de cache o endereço 6, tá? Então até agora a gente não substitui nada, e no nosso último acesso, acessando o endereço 8, a gente vai dar um cache hit, porque a gente tem a tag do endereço 8 aqui armazenado. Então dessa forma, a gente teria nesse exemplo 2 hits contra 3 miss. Então a gente vê aí que o fully associativo aqui se saiu muito bem. Então aqui eu tenho um gráfico mostrando a variação de associatividade e o tamanho da cache. Então no eixo X a gente vai ter o tamanho da cache medido em bytes, tá? Variando aí de 1 KB, 2 KB até 1 MB. E o eixo Y ele vai representar a taxa de hit. Então quanto maior essa taxa de hit, melhor. E aqui a gente tem que, para cada tamanho de cache, a gente tem o nosso mapeamento. Então esse primeiro cinza seria do mapeamento direto, depois vem o two-way set associative, depois vem o 4-way, o 8-way e o 16-way, variando aí de 2, 4, 8 e 16 linhas por set. A gente vê, né, que quando a gente aumenta o tamanho da cache, a gente vê que a gente vai melhorando a nossa taxa de hit. E quando a gente chega mais ou menos aqui com 16K bytes de memória cache, a gente vê que ele meio que se estabiliza, né? Então a gente consegue ver que quanto maior a quantidade de linhas por cache, maior é a nossa taxa de hit. Até 16 linhas por cache melhora bastante. E quando a gente chega com mais ou menos 64 bytes de cache, a diferença entre 2 linhas por set, 4, 8 e 16 linhas por set não tem tanta diferença, né? A gente vê aqui, ó, que fica praticamente a mesma coisa a taxa de hit. Somente a função de mapeamento direto, que é uma linha por cache, que ainda continua ruim, né? A gente vê que não tem muita diferença quando a gente aumenta o tamanho da cache, né? Até chegar lá 1 MB. Então nessa aula a gente viu com mais detalhes como é que são os tipos de função de mapeamento para a memória cache. A gente viu então que a função do set associative ela é a mais utilizada porque ela aproveita as vantagens dos dois tipos, né, do mapeamento direto e do mapeamento totalmente associativo. E na próxima aula a gente vai estar vendo então a respeito das memórias internas. Então pessoal, vou terminar essa aula por aqui e a gente se vê então na próxima aula. Até mais, pessoal!